Por que recomeçar é difícil? É muito comum, às vezes, nós temos medo do novo. Sim. Porque nós não sabemos o que é que o novo vai nos proporcionar. Nós não sabemos se o novo vai ser uma experiência boa, uma experiência negativa, enfim. Esse vídeo vai ser em forma de um desabafo, conversa, terapia. A forma que você quiser chamar esse vídeo, assim será para ti. Puxa a sua cadeira, senta e nós vamos conversar. Eu nunca almejei sair do meu país de origem simplesmente para recomeçar a vida num outro lugar. Até que eu tive o privilégio, de ser mandado estudar fora. Fui estudar na África do Sul. Meu pai simplesmente viu que as condições dos estudos do meu país não estavam tão boas. E ele próprio em si percebeu a necessidade, de dar uma condição de estudos melhores para o seu filho. E eu fui morar longe do meu pai aos 13 anos de idade, basicamente. A minha irmã já morava na África do Sul, e eu simplesmente fui lá e vivi com ela. Ela sendo uma jovem, inexperiente, que havia acabado de começar a sua juventude, responsável por um menino de 13 anos. Pronto, não foi uma coisa assim tão fácil, Mas lá fui eu. Estudei lá, vi a qualidade de vida, mesmo tendo 13 anos já consegui observar a diferença dos estudos do meu país, com a África do Sul. E depois simplesmente tivemos que voltar devido à crise, porque meu pai não estava conseguindo nos sustentar lá, porque a nota do dólar estava muito alta, o Kwanza estava mais desvalorizado, essas coisas todas, que o Kwanza é a moeda de Angola, para quem não sabe. E pronto. Então, eu voltei para o meu país e fiquei lá a estudar. Mas ainda assim não me via a morar mais no meu país por muito tempo, sendo que eu já tive aquela experiência de experimentar um outro país, de experimentar uma outra coisa diferente. Sim, antes de ir eu senti um grande medo, eu fiquei com bastante saudades, já chorei de saudades enquanto eu morava lá, saudades dos meus familiares e tal. Só que o que é que acontece? O que é que eu paro para pensar aqui nesse exato momento? De certa forma, aquela experiência me proporcionou grandes memórias, coisas boas, também outras coisas ruins. Mas se eu não tivesse experimentado aquela coisa, o novo, essa questão de sair do meu país para estar em outro país, talvez eu não teria essa ambição, esse desejo bom de querer crescer na vida, de querer evoluir, de querer morar num outro país, de querer buscar condições melhores para mim, para minha futura família, se assim Deus permitir. É muito importante nós nos abrirmos para tentativas novas. Eu não quero dizer que você deve testar o novo ou experimentar o novo de forma despreparada, simplesmente vá da forma que você está, sem dinheiro. Não, não é isso. A questão é, devemos estar abertos para experimentar o novo, mesmo que o nosso coração não esteja preparado, estejamos tristes, assim. As pessoas têm muito medo de deixar as suas famílias, para emigrar e tal. E é muito comum isso, porque para as pessoas que estão apegadas à sua família, tem outras pessoas que nem estão aí para a sua família, isso não lhes impede nem nada. Mas a questão é, nós precisamos estar abertos para viver novas experiências, porque são através de novas experiências que nós começamos a crescer na vida. É através de uma nova experiência de trabalho que você começa a olhar para outras áreas do mercado de trabalho, começa a querer mais de crescer mais no mercado de trabalho. É através de uma pequena oportunidade para que você tem de ganhar um pouquinho de dinheiro, que você às vezes quer aumentar o seu faturamento. Então são essas coisas novas, essas novas oportunidades, esses novos ciclos que nós começamos a almejar coisas melhores e coisas maiores. Então, depois de sair da África do Sul, eu fiquei no meu país, em Angola, por um tempo, e depois eu fui para o Brasil, fiz lá a faculdade e tal, trabalhei, fiz bastante coisa, graças a Deus. E pronto, surgiu a oportunidade de vir para aqui, para a Europa, para Portugal, e vim. Tinha medo. Porque não conheço Portugal. Estudei sobre tal, investiguei sobre o país, me preparei de alguma forma, mas ainda assim, a forma que a gente projeta, como é que vai ser a nossa vida, não é do jeito, às vezes, as coisas vão acontecer, Nós até podemos planejar, mas a palavra de Deus diz, para quem crê, enfim, que a última resposta vem da parte do Senhor, a última resposta vem de Deus. Nós até podemos fazer plano, o homem faz plano, mas a última palavra vem da boca dele, daquele que fez os céus e a terra, que é Deus. Eu até cheguei a projetar como é que seria a minha vida aqui, porque é normal nós fazermos planos, mas ainda assim, quando eu cheguei, as coisas não correram conforme eu simplesmente planejei. Algumas coisas correram do jeito que tinham que correr, E essa questão de experimentar o novo, de recomeçar, é muito difícil, porque nós estamos tão acostumados com a nossa zona de conforto que nós temos medo de encarar algo novo, temos medo às vezes de encarar grandes desafios ou desafios novos, mas nós precisamos colocar na nossa mente que são esses desafios novos
que surgem, que às vezes vão nos dar a oportunidade de crescer ou de ir para um lugar bem melhor, bem maior, ou chegar em níveis da vida que às vezes nós sequer imaginamos. Um exemplo, alguém que é chamado para ser assistente de um chefe de uma grande empresa, né? Às vezes pode ter medo de várias coisas, de como é que vai se sair, como é que vai ser visto. E no final de tudo, se essa pessoa, ao encarar, aceitar esse novo desafio, dar o seu melhor e as coisas correrem bem, com certeza essa pessoa pode um dia ocupar o lugar de um grande chefe nessa mesma empresa, de um grande departamento. E se essa pessoa simplesmente se recusa a experimentar o novo, às vezes vai continuar a sonhar. Eu gostaria de alcançar um lugar de chefe. Mas você tem a oportunidade de ser um pouquinho o braço direito do chefe e você sequer, né, dar o seu melhor, você tem medo de arriscar. Então como é que você vai chegar lá no lugar de chefe se você tem medo de aceitar essa nova oportunidade que foi dada de ser o secretário, auxiliar do chefe, um braço direito e alguma coisa assim? É só um exemplo para nós pensarmos que do mesmo modo nós queremos chegar em grandes lugares das nossas vidas. Nós precisamos aceitar novos desafios, ainda que sejam pequenos ou sejam pequenos, sei lá. Ainda que forem pequenos, esses grandes desafios, esses grandes recomeços, nós precisamos lembrar que esse medo que nós temos de enfrentar o novo, né, é apenas um bloqueio para nós não experimentarmos e não vivermos realmente aquilo que nós queremos ou aquilo que nós ansiamos, né, aquilo que nós queremos de melhor para a nossa vida. Às vezes é um bloqueio que nos trava de nós conseguirmos alcançar grandes níveis da nossa vida. E eu falo também aqui, entrando um pouquinho sobre imigração. Às vezes nós temos medo de experimentar um país diferente, uma cultura diferente, mas a questão é, às vezes naquele lugar, né, que você vai conseguir grandes oportunidades que você não consegue na sua vida, na sua família. Às vezes naquele lugar que você tem medo, que você vai conseguir chegar num nível da vida que você vai olhar e vai falar, uau, esse medo diante dessa grande conquista que eu tive era pequeno. Então é importante nós vencermos os nossos medos e lembrarmos que esse medo está aí apenas para nos travar. E nós não devemos dar ouvido a esse medo, não devemos mesmo, porque só chega a grandes lugares aqueles que de fato aceitam novos desafios e aqueles que estão dispostos a sair da zona de conforto, né? E não é querer ser coach, não é querer ser nada, apenas decidi abrir um vídeo assim para conversar, talking, com vocês, com você que me assiste, para falar de fato sobre os nossos medos. Nós temos vários medos, é normal, mas é importante nós sabermos, né, não dar ouvido a esses medos, racionar, mas é importante nós pararmos de dar ouvido nesses medos para nós começarmos a ver o novo, né? Para começarmos a ver coisas, experimentar coisas novas. E ainda que você experimente o novo e não dê certo, tá tudo bem, pelo menos você tentou e viu que não deu certo, viu que não era para ti. E não tens medo de arriscar novas tentativas na vida, né? Eu falo de coisas boas, de coisas que de fato fazem sentido, de coisas, né, lícitas. Eu digo hoje, se eu deixasse aquele medo me paralisar de começar o novo aqui em Portugal, com certeza eu não teria as coisas que eu obtive hoje aqui em Portugal. E é tudo graças a Ele, graças a Deus, claramente. Apesar de mim, né, Deus me permitiu com que eu deixasse aquele medo de recomeçar algo novo e enfrentasse. E Ele nos chama para sermos corajosos. E teve um homem na Bíblia chamado Josué que Deus lhe chamou e ele teve medo. Ele teve medo de assumir um cargo, de ir à frente. Teve medo, assim conforme eu e você temos medo. Ainda assim, Deus nos ensina e Ele fala que devemos ser corajosos, né? Então, é importante nós sermos corajosos e se essa experiência aqui em Portugal não fosse boa para mim, pelo menos eu ia falar, olha, eu tentei. E não ia viver com aquilo na incógnita, mas se eu vivesse, se eu fosse, será que ia dar certo? Porque às vezes essas questões de começar a se cobrar pelas coisas que nós deveríamos fazer e não fizemos, acaba começando a nos fazer mal. E nos deixa triste, isso não é bom. Então é importante sabermos o momento certo, né, de irmos, darmos a cara, enfrentarmos esse medo, não darmos ouvido a esse medo e tentarmos o novo, né? Porque dói sair da zona de conforto porque você já está confortável e ter que sair, ter que recomeçar, mas lembre-se, a zona de conforto que você está hoje, né, não vai te levar para lugar nenhum se você quer crescer na vida, se você almeja coisas maiores e melhores. Você precisa sair dessa zona, né, para conquistar outras zonas e não zonas em cima para conquistar espaço,
hectares melhores. Então, espero que de alguma forma esse vídeo tenha falado contigo, né? E espero que de alguma forma esse vídeo, sei lá, acalmou os teus medos. Enfim, que o objetivo desse vídeo seja alcançado, amém? Deus te abençoe.